Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o tapete infantil Cercadinho Feliz. Esse tapete aqui, você vai perceber pela dinâmica dele que ele é um tapete estreito, então vai ser um tapete para ficar apenas de decoração, não vai ter espaço para as crianças sentarem em cima, ok? Ele só tem aqui na parte da cerca, ele só tem 25 centímetros aqui de largura. E aqui na parte aqui do casal de corujinhas, ele vai ficar com 36 centímetros de largura. Agora, no comprimento, ele tem 1,3 m. Então, vai ficar muito bonito aí para enfeitar o quarto das crianças. A base dele é produzida com barbante natural com fio dourado. Aqui na parte de baixo nós teremos 3 carreiras com fio colorido mesclado verde. Então aqui com o barbante verde, todos os barbantes são número 6. Com o barbante verde, eu gastei aqui apenas 55 gramas. E com o barbante natural com fio dourado, serão 260 gramas. Para fazer as flores, eu utilizei sobras de fio. Eu tenho, para fazer cada florzinha dessa, você vai gastar apenas 5 gramas de barbante. Então, todas as minhas flores são de cores diferentes. Mas se você for fazer em uma única cor, então saiba que para cada florzinha são 5 gramas. E aqui nós temos 13 flores. Então, você vai gastar 65 gramas se você for produzir todas as flores em uma única cor, tá? Para dar acabamento aqui nas flores, eu utilizei um botão infantil em cada uma das flores. E aqui no alto da cerca, nós temos aqui também um botão infantil. Então, são ao todos 20 botões. 7 aqui para a cerca e 13 para as flores. Essa flor é a mini flor de inverno contemporânea. É uma florzinha bem simples de fazer, é uma flor pequena. Na videoaula, você vai ver que eu trabalho ela com lã. Mas aqui, para esse tapete, você vai produzir ela com barbante número 6. Então, ela foi produzida com barbante número 6 e a agulha foi a 3,5, a mesma que eu utilizei para fazer a base do tapete. O casal de corujinhas também já é uma videoaula que nós temos aqui em nosso canal. Então, estou deixando aí, logo abaixo aqui do nosso vídeo, o link para a videoaula do casal de corujinhas e o link para a videoaula da mini florzinha contemporânea. Ok, meninas? Espero que vocês gostem da nossa videoaula. É uma videoaula simples de fazer. A única coisa que vai dar um pouquinho mais de trabalho é aqui na hora de você costurar o seu tapete, costurar as peças aqui. Mas para quem vai colar uma peça na outra, vai ficar um trabalho bem rápido de ser produzido. A agulha de trabalho será a número 3,5. Para fazer as costuras, caso você vá costurar, eu utilizei linha de pipa, mas você também pode costurar com barbante, caso você prefira costurar com barbante. E também vai precisar de linha e agulha para costurar aqui os botões, certinho? Quero convidar você, antes de começarmos a nossa videoaula, para se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhá-los em suas redes sociais para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Ok? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o barbante natural com fios dourados, que é o barbante aqui que eu vou trabalhar a minha cerquinha. E a agulha de trabalho será 3,5. Eu vou começar prendendo o fio na agulha
e vou fazer 160 correntes. Com as 160 correntes prontas, então aqui eu vou contar depois da agulha 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa quinta corrente, eu faço um ponto alto. E agora vou trabalhar um ponto alto em cada uma das correntes que tenho aqui na base. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto alto na última corrente. Então, ficou dessa forma. Contando aqui com as correntes que nós fizemos, que temos aqui no início, que viramos o trabalho, contando essas correntes aqui também como ponto alto, nós teremos aqui um total de 57 pontos. Ok? Agora, para fazer a próxima carreira, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho, vou para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Vou completar aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou trabalhando aqui os últimos pontos altos da carreira. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer aqui uma terceira carreira, trabalhando da mesma forma. Então, faço 2 correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, também faço um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, então ficou dessa forma. Essa aqui é a parte inferior da nossa cerca. Então, nela nós fizemos 3 carreiras, sempre trabalhando os pontos altos. Aqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada, puxo e depois essas 2 pontas, essas 2 sobras já podem ser arrematadas. Para fazer aqui a parte superior, você vai trabalhar da mesma forma. Vai fazer as 160 correntes, vai voltar na quinta corrente e trabalhar o ponto alto. A única diferença aqui entre uma parte e outra é que aqui na parte superior nós vamos fazer apenas 2 carreiras. Então, aqui na parte inferior são 3 carreiras e aqui na segunda parte, que vai ficar aqui no alto da cerca, você vai trabalhar o mesmo tamanho aqui da tira, então serão 160 correntes e vai fazer um ponto alto em cada corrente de base, depois sobe mais 2 correntes e trabalha uma segunda carreira, ok? Então, vou reservar aqui essa parte aqui, a segunda parte, que você vai trabalhar apenas 2 carreiras, e nessa primeira parte,
onde nós temos 3 carreiras, agora eu vou trabalhar aqui como se fosse aqui o gramado do nosso tapete. Então, vou trabalhar agora com fio verde mesclado. Então, aqui com o trabalho virado aqui para baixo, que eu vou trabalhar aqui nessas primeiras alças aqui das primeiras correntes que iniciamos, das 160 correntes, aqui ficou com alcinha aqui de cada corrente que tínhamos aqui na base. Então, eu vou fazer 2 laçadas na minha agulha, venho aqui no primeiro ponto de base, passo a agulha aqui, conduzo o fio, então, tenho 3 laçadas, faço mais uma laçada e fecho 2, faço mais uma laçada e fecho mais 2, formando o ponto alto. Passo para o próximo ponto de base e vou fazendo agora um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar aqui a minha carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, então ficou dessa forma, ok? Aqui eu vou fazer mais 2 carreiras como essa, sempre com pontos altos. Então, eu faço 2 correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E agora vou trabalhando um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Quando eu finalizar essa carreira, eu faço da mesma forma que fiz agora. Faço 2 correntes, viro o trabalho e começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui estamos na segunda carreira com fio verde mesclado. Eu vou completar essa carreira, faço a terceira carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a terceira carreira com fio verde mesclado. Depois de fazer aqui o último ponto alto, eu vou cortar o fio. Esse fio agora eu vou passar aqui por dentro da laçada. Então, ficou dessa forma. Eu parei com vocês trabalhando aqui o início da segunda carreira, finalizei a segunda carreira e fiz a terceira carreira. Então, ficou assim. Quando nós formos montar o nosso tapete, essa parte aqui com barbante verde vai ficar aqui para a parte de baixo, ok? Agora, para arrematar cada fio, eu vou pegar o meu fio. Você vai perceber que nós temos aqui 2 carreiras voltadas aqui para um dos lados e a outra carreira para trás. Aqui com o fio verde a mesma coisa, ficou 2 carreiras voltadas aqui para um dos lados e só uma carreira virada para trás. Então, nesse lado onde eu tenho mais carreiras viradas para um dos lados é que vai ser a frente do nosso tapete, certinho? Então, você vai virar aqui na parte de trás. Eu vou pegar aqui, vou arrematar esse último fio para te mostrar como é que eu vou fazer. Trago ele um pouquinho aqui, mais para um ponto do meio.
Aqui eu vou dividir o meu fio em duas partes, pego uma das partes e passo por um ponto de base. E agora eu vou amarrar. Faço um nó, deixando firme, mas sem repuxar muito, para não danificar o ponto de base. E agora eu faço outros 2 nós bem firmes. Feito isso aqui, eu corto o excesso do fio. Você vai fazer o mesmo para arrematar todos os fios. Depois eu vou voltar já com esses outros fios aqui arrematados. Então, nós temos aqui, essa aqui é a parte de baixo do tapete, vai ficar, essa aqui é como se fosse aqui a primeira base aqui da cerca. A segunda base eu fiz aqui utilizando também o fio natural com fio dourado, só que são apenas 2 carreiras. O mesmo tamanho dessa parte aqui, mas apenas 2 carreiras. Então, nós vamos deixar essas partes aqui agora reservadas e vamos trabalhar agora essas partes aqui que seriam as ripas verticais da nossa cerquinha. Então, nós vamos fazer 7 ripas iguais a essa aqui. Então, para começar, eu volto a trabalhar com fio natural, com fio dourado. Vou prender o fio na agulha e vou fazer 15 correntes. Feita aqui as 15 correntes, eu vou voltar aqui na quinta corrente, depois da agulha, conto aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Nessa quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Já finalizando aqui na última corrente. Então, contando aqui com essas correntes iniciais, eu tenho 3, 6, 9, 12 pontos. Ok? Faço 2 correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e começo novamente a fazer um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Já finalizando a carreira, faço aqui na corrente que tenho na base o último ponto alto e contando novamente aqui com as 2 correntes iniciais, você terá 12 pontos.
faço 2 correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e volto a fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Então, aqui nós já estamos na terceira carreira. Eu vou trabalhar um total de 11 carreiras, sempre fazendo da mesma forma. Faço um ponto alto em cada ponto de base e para virar, para fazer a próxima carreira, faço 2 correntes, viro e faço mais 11 pontos altos. Eu vou completar aqui 11 carreiras e volto trabalhando com você. Finalizada aqui as 11 carreiras, agora eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho, vou saltar o próximo ponto de base e no outro é que eu já vou começar a trabalhar, fazendo os pontos altos. Então, eu vou fazer aqui um total aqui de 8 pontos altos, que um em cada ponto de base. Agora, eu vou saltar o próximo ponto de base e aqui nessa corrente já final aqui da carreira anterior, é que eu vou trabalhar o outro ponto alto. Então, aqui nós iniciamos com as 2 correntes, mas eu saltei o próximo ponto de base. Então, se você abrir, você vai ver que fica um espaço aqui no final e um espaço aqui no começo. Aqui no meio, eu tenho apenas 8 pontos altos, certinho? Então, para começar agora a próxima carreira, eu faço novamente as 2 correntes, viro o trabalho, vou novamente saltar o próximo ponto de base e vou trabalhar aqui ao meio 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 6 pontos altos, eu vou saltar o próximo ponto de base e aqui nessa corrente final aqui da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Então, vai ficando assim. Novamente, faço 2 correntes, viro o trabalho, salto o próximo ponto de base e agora vou trabalhar aqui ao meio apenas 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 4 pontos altos, eu salto o próximo ponto de base, vou aqui na última corrente que tenho na base e faço aqui um ponto alto. Faço novamente 2 correntes, viro o trabalho, salto o próximo ponto de base e aqui ao meio faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Salto o próximo ponto de base e aqui na corrente que tenho na base, trabalho o último ponto alto. Faço 2 correntes, viro o trabalho. Agora, aqui na base, eu tenho 2 pontos aqui ao meio. Então, entre esses 2 pontos, eu vou passar a minha agulha e vou trabalhar um ponto alto. Venho aqui, salto, então, o próximo ponto que tenho na base, na corrente, eu trabalho aqui um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, para fazer o acabamento aqui da ripa vertical, eu vou descer aqui
por toda essa lateral e vou trabalhando pontos baixos aqui por todo, vou contornar toda a peça aqui com pontos baixos. Então, para iniciar, eu faço uma corrente, que nesse espaço, aqui nesse primeiro espacinho, vou virar minha peça aqui, vou fazer 2 pontos baixos. Sempre quando eu chegar nas quinas, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Agora, vou descer aqui, trabalhando um ponto alto. Desculpa, um ponto baixo. Como eu tenho os pontos que vão ficando atravessados, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos em cada um deles. Então, você vai trabalhando seu ponto baixo de acordo com que ele vai ficando aqui, um do lado do outro. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar aqui por toda a lateral, quando eu chegar aqui na quina, eu volto trabalhando com você. Já chegando aqui para virar para outra lateral, bem aqui na quina, eu vou fazer no mesmo ponto de base, que na quina eu faço 2 pontos baixos. Agora aqui, onde eu vou trabalhar agora com os pontos na mesma direção do ponto de base, eu vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Chegando aqui já na outra quina para passar para outra lateral, eu tenho aqui a sobra do fio, então eu vou trabalhando já, prendendo essa sobra aqui nos pontos de base, que nessa outra quina, eu também vou fazer 2 pontos baixos aqui nessa mesma quina. Viro a lateral. E como os pontos ficam novamente atravessados, eu volto a trabalhar 2 pontos baixos aqui em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Aqui embaixo vai ficar assim. Aqui na outra lateral que já fizemos os pontos baixos. E vou subir aqui trabalhando os pontos baixos. Vou fazer da mesma forma que fiz aqui na outra lateral. Quando eu chegar novamente aqui em cima, eu volto trabalhando com você. Chegando aqui novamente na parte de cima, eu vou trabalhar 2 pontos baixos bem aqui nessa última corrente. No ponto alto que tenho aqui ao meio, faço um ponto baixo e agora vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Ok? Então, aqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Agora, eu vou arrematar esse fio. Você vai fazer 7 ripas dessas horizontais, essa peça aqui horizontal. Então, você vai fazer 7 iguais a essa.
Eu já tenho outra pronta aqui, vou fazer as minhas outras e depois nós voltamos para trabalhar a montagem aqui da nossa cerca. Para montarmos aqui a cerca do nosso tapete, nós vamos deixar aqui essa primeira parte que temos aqui com o fio verde mesclado. Essa parte aqui vai ficar a parte de baixo do tapete. Nós fizemos ela unida na parte aqui da estrutura da cerca, que são as 3 carreiras, ok? Então, a parte verde você vai deixar para baixo. E aqui, essas outras partes que são como se fossem as ripas, que vão ficar na vertical, eu vou pegar uma delas e colocar aqui na ponta. Nós fizemos 7 partes aqui iguais a essa. Então, eu vou colocar uma aqui na primeira ponta aqui. A posição será a partir da segunda carreira aqui do fio verde. Então, a primeira carreira vai ficar aqui embaixo. Vou colocar ela aqui na pontinha, mas deixando levemente ela um pouquinho aqui para fora, apenas levemente, que ela já tá toda trabalhada aqui com pontos baixos aqui, então já tá dado o acabamento aqui da peça, então ela já vai ser o acabamento aqui lateral do tapete. Vai ficar dessa forma. No lado de cá, eu já coloquei 2 peças. Então, aqui, eu coloquei aqui a primeira peça. Você vai ver aqui uma pequena diferença, como eu disse, aqui da parte verde para uma parte aqui da cerquinha. Por trás, depois de costurado, você terá essa visão. Eu costurei aqui por trás e aqui na frente você vai trabalhar aqui nessa direção. Eu vou fazer a minha costura com a linha de pipa. Caso você não tenha a linha e você queira colar, então você vai colar as peças aqui no local indicado, ou também pode costurar com barbante. Eu prefiro fazer a costura com a linha de pipa, porque é uma linha extremamente resistente e ao mesmo tempo bem maleável para costura. Certinho? Então, eu coloquei aqui a minha linha na agulha, fiz um nozinho aqui na ponta. Com uma das partes da cerquinha aqui posicionada, lembrando que aqui na parte de baixo você vai deixar uma carreira do fio verde aqui para baixo. Então, vou passar a linha com agulha aqui por dentro do ponto de base, prendo ela aqui dentro. E aqui eu vou pegar sempre a pontinha aqui de baixo, para que a minha costura não fique visível. Passo aqui na parte verde, venho aqui no nozinho, bem aqui na ponta, e vou fazer a costura. Depois que você costurar essa peça, você vai costurar aqui por essa lateral, vai virar aqui na parte de trás e vai fazer a costura aqui por trás e volta aqui por essa outra lateral e vai costurar aqui. Aqui na outra lateral também você vai colocar uma peça da mesma forma. Depois de costurar essas 2 peças, você vai dobrar aqui a nossa tira aqui ao meio. Pode vincar aqui no meio. Também vou colocar aqui uma agulha para você ver onde está o meio.
Então, aqui é o meio da sua peça. Então, aqui no meio, nós vamos colocar uma outra peça. Então, vai ficar assim. Nesse espaço aqui, em uma das metades, nós vamos colocar mais duas peças. Então, eu não é necessário que você meça, porque as peças não são tão grandes. Então, você divide aqui e coloca mais duas peças aqui. Então, é importante que você coloque uma peça aqui na ponta, a outra também, e coloque depois essa aqui do meio. E depois coloca duas aqui nas laterais. E aqui na outra lateral também você vai colocar duas da mesma forma. Que ficará assim. Ok? Em todas as peças, ou você cola ou você costura essa primeira parte aqui. Vou posicionar, então, as minhas peças aqui. Vou costurá-las. Lembrando que você primeiro costura uma peça aqui em uma ponta, a outra na outra ponta e costura a peça do meio. Então, aí você já vai ter 3 peças costuradas. Com a peça do meio costurada, depois é só você vir posicionar mais duas aqui. Entre aqui a da ponta e a do meio, posiciona mais duas e na outra lateral também da mesma forma. Eu vou costurar as minhas peças e volto trabalhando junto com você. Com todas as peças então costuradas, que na parte de trás você terá essa visão. E na frente ficará assim, ok? Agora, para prendermos aqui essa parte de cima, nós vamos agora prender aqui aquela nossa outra tira que nós fizemos com apenas 2 carreiras, ok? Então, eu vou posicionar minha tira aqui também por trás da cerquinha. Ela vai ficar posicionada aqui nessa carreira de número 11. Lembra que fizemos aqui as carreiras, depois aqui começamos a diminuir? Então, aqui nessa carreira de número 11, eu vou posicionar que a parte de cima vai ficar assim. Rente aqui com a carreira de número 11, antes de começarmos aqui a fazer as diminuições. Então, aqui na parte de baixo, aqui vago, aqui ao meio, ficarão aqui a distância de 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, ficará assim. Eu vou costurar aqui na mesma posição, da mesma forma que fizemos antes aqui. Agora é mais fácil, pois as peças aqui já estão posicionadas, as peças verticais já estão posicionadas. Para fazer essa costura, eu vou trabalhar da mesma forma. A minha eu estou costurando com linha de pipa. Caso você vá colar, você vai passar a cola aqui entre as carreiras 10 e 11, posiciona a sua tira aqui por trás e cola, ok? Então, vou virar a minha aqui para a parte de trás. Vai ficar aqui. Passo a agulha aqui pela base, por um pontinho aqui da base. E agora, vou costurar aqui por trás, lembrando sempre de pegar um ponto de base, os pontos de base aqui, sempre aqui por baixo,
que quando você terminar a sua costura, o acabamento do seu tapete vai ficar perfeito. Então, vou costurar aqui a lateral, aqui a parte de baixo, volto aqui na outra lateral e costuro aqui. Primeiro eu costuro essa peça aqui nas laterais novamente, para que a peça fique posicionada. Venho aqui na outra ponta, posiciono a minha peça aqui também por trás e vou fazer a mesma costura e posiciono por trás das outras peças e também vou costurar. Então, vou completar aqui essa parte, aqui unindo agora, para posicionar aqui uma parte na outra e volto com você já com todas as minhas peças aqui costuradas. Com todas as partes aqui costuradas aqui da nossa cerquinha, então ficou dessa forma. Ok? Nesse momento, o que nós vamos fazer agora é a parte final dos acabamentos. Aqui, no meio aqui de cada cerquinha, onde pega essa peça aqui superior, essa peça aqui nessa mesma direção, nós vamos colocar um botão colorido em cada uma das cerquinhas. Então, elas são 7, nós vamos então utilizar 7 botões. Então, vai ficar assim aqui ao meio, ok? Para aplicar cada botão, eu vou costurar, porque o meu botão é um botão aqui de 2 furos. Então, o acabamento fica mais bonito quando é costurado. Então, aqui eu vou posicionar a minha agulha, aqui ao meio, continuo trabalhando com a linha de pipa, aqui em uma agulha de costura, posiciono ela aqui ao meio. Como meu fio está dobrado, coloquei aqui, passei uma vez. Vou passar aqui uma segunda vez. Então, você passa aqui 2 vezes e dá um nozinho aqui na parte de trás. Conduzo o pedacinho do fio aqui por dentro. E agora é só cortar. Eu vou fazer o mesmo em cada uma das ripas aqui, para finalizarmos o nosso trabalho. Com todos os botões costurados, então até agora está dessa forma. Agora, o que nós vamos fazer é a aplicação das flores. Então, eu vou pegar cada uma das florzinhas e vou aplicar uma aqui na parte aqui aqui em cima aqui da cerquinha, a outra nós vamos colocar aqui no espaço entre a cerca. A que ficar aqui no espaço entre a cerca, vai ficar aqui um pouquinho para cima. Vou deixar aqui a pontinha dela aqui para fora, nessa parte aqui. E a que ficar aqui em cima da cerca, eu deixo um pouquinho para baixo. Então, vai ficando assim. Ok? Então, aqui, você pode costurar ou você pode colar a sua flor.
como eu já costurei todos os meus botões, essas flores aqui agora eu vou colar. Vou usar a cola jeans da Acrylex, mas aí caso você queira utilizar uma outra cor, uma outra cola da sua preferência, mas sem, ou então costurando, mas sempre nessa posição aqui, ok? Então, para colar minha flor, essa flor que vai ficar com aqui nessa parte interna, eu vou deixar a pontinha da pétala dela solta aqui, então eu vou passar cola apenas aqui, mais aqui na parte de baixo. Você vai perceber que essa florzinha vai encaixar perfeitamente aqui no espaço entre a sua cerquinha, ok? Essa que vai ficar aqui em cima da ripa, então ela, na verdade, como ela vai ficar aqui toda em cima do tapete, então nela eu vou passar a cola aqui, por toda aqui a parte de trás dela, por todas as pétalas. E vou fazer o mesmo processo em cada uma das flores. Com todas as nossas florzinhas já aplicadas aqui no local, então ficou dessa forma, ok? Vou puxar aqui a outra parte para você ver como ficou aqui o final. As cores, eu fico colocando de forma aleatória, não precisa ter uma posição específica. Se você também fizer as suas florzinhas coloridas, ok? Agora, o último acabamento aqui do nosso tapete será a aplicação do casal de corujinhas. Então, aqui nós temos o casal de corujinhas. Essa videoaula também já tem aqui em nosso canal e eu também vou estar disponibilizando o link logo abaixo aqui do nosso vídeo. Então, um dos links que você vai encontrar é da mini florzinha de inverno contemporânea, que são essas florzinhas que eu apliquei aqui, e o outro link é para o casal de corujinhas. Como nós temos aqui 7 ripas, eu vou colocar aqui o casal de corujinha bem aqui ao meio. Vou aproximar aqui agora a posição. Então, sabendo que é aqui nessa, aqui do meio. Então, aqui, eu vou vir aqui nessa ripinha aqui lateral e vou aplicar aqui uma das asinhas aqui por trás. Bem essa alcinha aqui do meio de uma asinha, de uma das corujas, e a outra vai vir aqui para essa outra lateral. Já costurada aqui também a asa aqui da outra corujinha, então aqui no meio eu tenho aqui essa ripa aqui da cerquinha aqui ao meio. Então aqui eu vou pegar essa minha carreira aqui que está posicionada aqui os pés das corujinhas e trago aqui o meio dela aqui para cima da ripa. Então, vai ficar assim. Vou aproximar um pouco mais aqui para você poder ver melhor. Então, aqui
Eu costurei uma das asinhas aqui em uma ripa, na outra aqui ficou a outra asinha aqui da outra coruja. Aqui, nessa ripa aqui do meio, nós vamos costurar essa parte aqui, que é o tronco onde as corujinhas estão posicionadas aqui, estão assentadas. Então, aqui, eu venho aqui por trás, vou passar o meu fio, posiciono o fio aqui no lugar. E agora eu vou costurar pegando aqui por trás. Quando você trazer aqui para a parte da frente, com a posição aqui das corujinhas, com as asas aqui posicionadas já na outra ripa, e com o tronco dela costurado aqui ao meio, naturalmente os pezinhos delas vão ficar caídos aqui e vão dar esse acabamento final. Vou virar aqui para você poder visualizar melhor. Ok, meninas? Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, me deixe aí uma pergunta nos comentários, que sempre que possível eu vou respondendo. Para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, curta os nossos vídeos e compartilhe para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, ok? Nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!